A casa é sua, a porta tá aberta, pode entrar. Esse é mais um Misoncast. E hoje o assunto é sobre imóvel na planta, imóvel pronto para morar ou Usado. imóvel usado. Caio, faça as honras. No seu ponto de vista hoje, o que acaba compensando para a família que quer adquirir o primeiro imóvel, quer adquirir seu patrimônio, na verdade não o seu primeiro imóvel, mas o seu patrimônio. Quais que são as vantagens de comprar na planta, pronto para morar, ou Usado. Ou minha aquisição e construção. ou aquisição e construção? Fala para nós. Gente, aqui ó. A gente sempre fala, já começando já, hein? Deixa eu falar. Primeiramente, sou aqui o Caio Santos, né? Se você ainda não viu ainda os nossos outros vídeos, veja os nossos outros vídeos, né? Se você está começando, você clicou nesse vídeo hoje para assistir esse primeiro podcast, volte porque nós temos vários podcasts muito interessantes aí por trás. Então, para você que é novo, meu nome é Caio Santos, sou corretor de imóveis, estou aqui com o meu sócio Peterson, que acabou de se apresentar também. E já respondendo a sua pergunta, eu vou direto, porque assim, ó. Primeira instância, a gente tem que ir de acordo com aquilo que as regras da Caixa estão mais viáveis. Essa é a verdade. Teve um tempo atrás que as regras da Caixa estavam mais tranquilas para imóveis prontos. Teve uma época que a gente falou aqui, inclusive no podcast, que os melhores negócios estavam ali, aprovação na aquisição e construção, né? Mas hoje eu indico fortemente que as regras da Caixa estão melhores para as pessoas que forem adquirir imóvel na planta. Na planta. Na planta é o melhor investimento hoje, é o melhor custo-benefício. Se é o seu primeiro imóvel que você está comprando, melhor situação, melhor oportunidade, porque você tem até 55 mil de subsídio. Você tem a possibilidade de juros baixos, né? 4,25%. A começar de 4,25% aí até 10%, que é o mais alto. Inclusive, se você tem um imóvel pronto, né, por exemplo, eu tenho um imóvel que eu já comprei, mas eu queria comprar um outro imóvel, Caio, dá? Se você for comprar no CPF, não dá. Porém, se você for comprar um imóvel na planta, é possível você comprar um segundo imóvel, mesmo tendo um financiamento ainda no imóvel anterior. Nós fizemos isso para um cliente esses dias. A diferença é que você não entra no Minha Casa Minha Vida mais porque você já tem moradia. Mas você consegue comprar através do SBPE e os juros não fica tão alto até. Fica até um juros legal, de 9% a 11% mais ou menos. O Gesiel, que é um cliente nosso, ficou em torno de 10% aí no SBPE para poder estar adquirindo imóvel. Precisa aprovar. E ele estava financiando quanto na simulação? Para eles terem uma noção, qual que foi a renda e qual que foi o valor de financiamento para ter uma base de como que vai ser isso? Imóvel na planta, gente. Porque assim, o valor do imóvel, de acordo com a avaliação da Caixa, é de R$320 mil, certo? Na planta, a avaliação da Caixa. Mas como é na planta, as construtoras sempre dão desconto de 30, 35 mil reais. Nesse caso, ele teve um desconto aí de mais ou menos 30 mil reais aí, mais ou menos, para ele comprar o imóvel dele. Além da adimplência premiada, né? Que é o desconto com base na avaliação. Sim, então, exatamente. E que é para você ver como é só vantagem, né? E o que acontece? 320 mil, ele já caiu um pouquinho para 290, né? Foi para 290 mil, então teve 30 mil já de cara de desconto. E ele conseguiu, de acordo com a renda dele de R$9 mil, ele conseguiu comprar o imóvel tendo um financiamento de 256 mil. Então, o valor dele para ele poder dar de entrada, que inclusive a entrada é totalmente parcelada, em 60 vezes, até 60 vezes, ele teve 34 mil de entrada que ele dividiu e ficou com, acho que, R$900, R$928 aí por mês que ele está pagando, mais ou menos. Mais ou menos, que 928, 928 de parcelamento. E outra coisa, uma documentação, você já fez umas contas de quanto que é a documentação de um imóvel pronto? Por exemplo, você compra um imóvel pronto, você vai fazer o financiamento dele, aí você tem que pagar o ITBI e a documentação. Normalmente é 5%, dá em torno de R$14 mil, R$15 mil. Sabe quanto que ele pagou de documentação, gente? R$3.500.
Bem mais em conta. Bem mais em Geralmente a documentação fica em torno de 1,5%. A gente estava fazendo as contas aquele dia, né? conta. Sobre o valor do imóvel, mais ou menos 1,5%. Em alguns casos chega até 2%. Você fala do imóvel da planta? No geral, né? Sim, Se sim. colocar na balança vai dar mais ou menos aí uns 1,5%, E né? se você compra o outro imóvel que é um pouquinho mais barato, mais em conta, né? A documentação sai gratuita. Sai gratuita, exatamente. E uma das vantagens de comprar um imóvel na planta é a garantia, né? O que você vê em relação a isso? Dependendo dos casos, compensa pegar na planta por conta exclusivamente da garantia ou a necessidade fala mais alto? Ah, tenho dinheiro de entrada, vou comprar um imóvel pronto para morar porque eu resolvo o meu problema, ou eu pego na planta, pensando na questão de investimento, no seu ponto de vista, o que você acha que um cara que tem aí 30, De 40 mil investimento. de recurso de entrada, ele tem essa possibilidade de escolher entre um produto planta e um produto pronto para morar, pensando na questão de garantia, você acha que vai muito da necessidade de compra ou qual que é o seu ponto de vista? Então, aí depende do cenário da pessoa que está comprando. Você está falando de um investidor ou você está falando de uma pessoa que Uma quer comprar pessoa para que morar? guardou lá 30, 40 mil reais, fez o investimento da vida dela e chegou ela no vai momento comprar de um comprar. Estou indeciso, eu vou comprar planta ou eu compro pronto para morar? Então tudo é relativo, né? Vamos lá. Se você guardou dinheiro, se você é uma pessoa que vai comprar o seu primeiro imóvel, você guardou um dinheiro e você tem condições de você esperar o tempo da construção, eu te indico, assim, sem sombra de dúvida, comprar um imóvel na planta. Compre um imóvel na planta porque você está comprando já com um valor muito mais barato, né? Aquilo que eu falei, quando a construtora ela vai lançar o produto, ela já lança o produto com desconto, né? Ela lança o produto com desconto. Eu nunca esqueço disso na minha vida e eu falei isso para um cliente agora nesse final de semana. Eu não esqueço disso. Na época que eu vendi, que eu estava numa imobiliária aqui de Bauru, uma outra imobiliária, eu vendia o Terra Nova. Quem se lembra do Terra Nova? Terra Nova é aquele condomínio lá no Otávio Hazy, enorme de casas. E na época eu estava vendendo Terra Nova, gente, por 130, 120 mil. Teve uma época anterior a minha aí que estava por 90 mil, 100 mil reais a casa, né, do Terra Nova. E na época a gente falava para as pessoas, olha, hoje esse imóvel aqui, ele vai valer, quando estiver pronto, uns 230, 250 mil. Jamais, pessoal, não, imagina, até parece que vai valorizar tudo isso. Tudo isso. Que não sei o que. Fechou o negócio, terminamos o empreendimento de acabar com todas as unidades, né? Terminou todas as unidades. Para quanto que foi o imóvel? As pessoas estavam vendendo por 250 mil. Hoje tem imóvel lá sendo vendido por 350, 320 mil. Rapaz. Para você ver como o imóvel na planta, ele realmente é um investimento. Ele também te traz uma tranquilidade que vai ser o seu primeiro imóvel. E outra coisa, ele também te dá a garantia, né, de que você vai ter um imóvel assim, que vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro a usar esse imóvel, né? A primeira pessoa a utilizar desse imóvel. Então, assim, eu indico fortemente imóvel na planta, né? Inclusive, muitas pessoas antigamente, isso daqui é uma coisa interessante que eu não sei se eu já falei em outro podcast, mas que eu acho muito pertinente a gente falar. Teve uma época na antiguidade, né? Alguns anos atrás. Alguns anos atrás, nem faz tanto tempo, lá para 2011, 2010, 2012, as construtoras, elas construíam os prédios, os empreendimentos, tudo através de recursos próprios. Então ele pegava um dinheiro, investia na construção e ali ele ia vendendo na planta, deixava mais barato para as pessoas também darem o capital delas para poder construir aquele empreendimento com o dinheiro das pessoas também. Só que a maioria das construtoras estavam falindo desse jeito, né? Inclusive aqui em Bauru a gente tem aí vários esqueletos de prédios aí porque não conseguiu terminar de construir. Aí o que aconteceu? Pensando nisso, a Caixa Econômica, juntamente aí com o governo federal, que na verdade é a Caixa do governo, né, eles pensaram em criar
Criar um programa, né? Um programa pensando no empreendedor, na pessoa, na construtora. Qual que é esse programa? É o crédito associativo da Caixa. E o crédito associativo da Caixa nada mais é do que a Caixa, ele viabiliza o financiamento daquela construção. Igualzinho a minha casa, igualzinho a aquisição e construção. O construtor vai lá, apresenta o projeto é aprovado pela Caixa, ele compra lá o terreno, faz tudo, e aí, conforme ele vai vendendo o empreendimento, as pessoas já vão comprando com financiamento aprovado, que é o nosso caso aqui, Nova Quinta, que mais? Nova Quinta, MRV, né, que vende muito assim, e vários outros Menin, né, Drummond. Então, conforme vai vendendo, já vai se fazendo o financiamento, e aí a Caixa mesmo que vai viabilizando a construção desse imóvel, vai liberando o dinheiro para aquele construtor construir. E aí muita gente hoje em dia reclama de um negócio chamado juros-obra, né? Mas o juros-obra é exatamente o fator do crédito associativo, o que permite que a construtora construa o seu imóvel e também que você, se de repente aquela construtora falir, a própria Caixa vai procurar uma outra construtora para terminar o seu imóvel. Então você tem uma garantia de que o seu imóvel vai ser entregue, independentemente se a construtora falir ou não. Excelente. E hoje esse seguro para você ver obra, como é seguro. Ele garante, né, que o imóvel vai ser entregue. E esse seguro obra, Caio, para as pessoas que não conhecem, né, não entendem muito bem do assunto, paga o resto da vida isso? Não. O seguro obra já tem um nome, né? Já está falando que é durante a obra. Então é o seguro obra, é o juros obra, né? Então ele é somente pago durante a construção do seu imóvel. E ele nada mais é do que uma parte que a Caixa cobra de você da sua parcela. Então, por exemplo, a sua parcela deu R$1.000, então se você não tem o imóvel ainda, não tem por que ela cobrar a prestação total, o financiamento total. Então ela vai cobrar daquilo que já está construído. Então construiu 10%, então ela cobra 10% da sua parcela. Se a sua parcela era R$1.000, você vai pagar R$100 naquele mês. No outro mês, já construiu mais um pouco, já está nos 20% de construção. Aí a Caixa vai lá, cobra R$200 para você, de você, né, que equivale aos 20% da sua parcela, que aqui na nossa representação aqui seria R$1.000. Cenário hipotético. Cenário hipotético. Seria R$1.000, então R$200. Então 30% da obra, R$300. Então aí, conforme vai evoluindo a obra, você vai pagando o juros obra até que vai ser entregue o imóvel. Uma vez entregue o imóvel para você, aí você começa a pagar finalmente o financiamento do imóvel, que daí já é os R$1.000 mensais que vão ser abatidos, inclusive, do seu saldo devedor. Só aí, então, começa a baixar o saldo devedor. Isso. E aí a pessoa começa a pagar as parcelas do financiamento. Isso. Né? E a questão de parcela, né? Como que funciona esse negócio que as parcelas é corrigida pela TR, tem financiamento que é corrigido pelo IPCA, tem financiamento que é diferente. Como é que funciona esse negócio? Qual que é o melhor indexador hoje para poder a pessoa escolher? O que acaba sendo mais... O que compensa mais? Então, na questão de juros, se você é uma pessoa que trabalha está comprando através do Minha Casa Minha Vida, isso daí é irrelevante. Porque, na verdade, a única coisa que, no caso, para o Minha Casa Minha Vida vai nos dar um direcionamento diferente seria a escolha de duas tabelas, que seria a saque ou a price. Então, independentemente de qualquer coisa, né, você vai cair no mesmo juros. E os juros no caso do Minha Casa Minha Vida é os juros do banco, e só tem a questão da correção da TR. A TR, gente, é uma coisa importante isso. A TR, ela não corrige o valor da parcela, ela corrige o valor do saldo devedor. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Às vezes você olha lá e fala, amor, por que o meu saldo devedor aumentou um pouco ou subiu? Quando a taxa Selic está muito alta, ou então quando acontece alguma situação de inflação muito alta, a TR ela tende a sair do 0%. Porque às vezes a TR é 0, tal, 0, todo, e tipo assim, isso aí não dá muita correção. É bem
bem tranquila. Agora, quando ela passa do 0 e vai para 1, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, aí ela corrige o seu saldo devedor. E isso daí que a gente tem que ter. Mas hoje em dia, ainda, mesmo com toda a instabilidade que nós temos, a TR ainda não deu um salto tão alto assim, tá? Para corrigir o saldo devedor assim de uma maneira tão grande. Isso hoje, Que dia é hoje? Dia 26, 27? 28, perdão. 28 de julho, tá? Então pode ser que hoje eu estou falando isso, agora daqui para frente já não sei como é que vai ser. Tá? Então é nisso que a gente tem que se entender. Agora, com relação ao SBPE, aí é um outro tipo de tabela, que no caso do Minha Casa Minha Vida, os fundos, a gente já comentou sobre isso, que os fundos é através do FGTS. Então, todo mundo que contribui com o FGTS, né? Ali, aquele montante de todas as pessoas que estão pagando o FGTS, daquele valor você recebe uma fatia para você fazer o financiamento da sua casa, do seu imóvel, enfim. Agora, quando é por SBPE, é através da poupança. Então, todas as pessoas que depositaram dinheiro na caixa para guardar o dinheiro lá, deixar o dinheiro lá rendendo e tal, desse recurso que a caixa tira para te emprestar um valor, através do SBPE, para te emprestar um valor para você poder comprar o seu imóvel e fazer o que precisa ser feito aí do financiamento que você está pegando, entendeu? Essa questão do IPCA, do INCC, que mais? Dos juros em si, é mais durante a obra, porque às vezes você parcela a entrada e a sua parcela da entrada você precisa estar atento se vai ser corrigido pelo INCC, que é um juros bem baixo, ou se vai ser pelo IPCA. Mas normalmente quando é pelo IPCA mais 1%, é pela inflação. Então é pela inflação, IPCA é inflação. É inflação mais 1%, ou inflação mais 2%, e depende de cada construtora. Mas ela só chega no IPCA quando o imóvel fica pronto. Geralmente é isso que as construtoras fazem. Por que as construtoras elas colocam esses juros? Não vamos chamar de juros para não educar de forma errada. Essa correção. Por que elas fazem essa correção nas parcelas? O nome já diz, né? Correção. Então, o dinheiro hoje que está valendo, por exemplo... hoje o dinheiro está valendo um X%, né? Amanhã o dinheiro não vai estar valendo mais X%, ele vai estar valendo X% mais 1. No outro mês vai estar X% mais 2. Então o dinheiro ele tende a ser um pouco mais caro, vamos por assim. Ou a inflação ser um pouquinho maior. Ou então os juros ser um pouquinho, da taxa Selic ser um pouquinho maior. Então, sempre vai ter que haver esse reajuste, essa correção, exatamente porque o dinheiro nunca tem o mesmo valor de quando você comprou o imóvel, de quando você fez a negociação. Então, o dinheiro ele sempre está em declínio ou ou aumentando, né? ou se valorizando. Então, por isso que existe essa correção. Principalmente porque também produtos como cimento, tijolo, que mais? Ferro, prestação de serviços, né? Inclusive agora também com o Trump ainda taxando 50%. Então, todas essas coisas tendem a o quê? Fazer com que aumente o gasto da construtora. Então, eles precisam dessa correção para eles poderem viabilizar o dinheiro, porque no dia que você comprou ali, não vai ser o valor do cimento e dos materiais não vão ser os mesmos de quando você comprou. Eles tendem a aumentar. Por conta da inflação. Por conta da inflação, por conta de vários critérios. Né? E esse problema, né, que a gente enfrenta hoje com a questão o pessoal está chamando de tarifaço do Trump, né? Do tarifaço. Você acredita que, no seu ponto de vista, vai ter um impacto nos financiamentos imobiliários, incluindo Minha Casa Minha Vida, ou você acha que não vai ter tanto impacto assim e o mercado vai continuar aquecido? Porque ele está. Até então ele está. Mesmo com a inflação do jeito que ela está, mesmo que a gente está percebendo que o pessoal está diminuindo o poder de compra, mas ainda está sendo comercializado imóveis, as pessoas ainda continuam comprando, principalmente a questão dos usados. Saiu uma matéria naquele canal Mercado Imobiliário. Sim, Publicidade Imobiliária. Publicidade Imobiliária, que no último semestre do ano teve uma alta ainda nos imóveis usados. Inclusive, sabe qual que foi o que mais vendeu esses tempos atrás?
primeiro lugar foi Minha Casa Minha Vida, óbvio, ficou em primeiro lugar. Mas em segundo foi os imóveis de luxo. O pessoal tá migrando, né? Imóveis de luxo, gente. Foi 12,5% de aumento aí de procura. E isso você acredita que está ligado ao momento que o governo vem passando? Porque as pessoas elas tendem, de alguma forma, a proteger seu patrimônio. Ah, com certeza. Até então, poucas formas de proteger seu patrimônio é comprando imóveis. Comprando né? imóveis. É uma das formas mais seguras hoje de você proteger seu dinheiro, seu patrimônio. Claro, né? Tirando alguns invasores de terra, que não citaremos o nome, mas existem, né? Enfim. Mas você acredita que pode ser que seja isso também? Olha, uma forma da pessoa proteger seu patrimônio, seu dinheiro? Vou comprar imóvel? com certeza. Gente, nada valoriza mais, na minha opinião, tá? Isso daí eu tô falando aqui como um corretor de imóveis que já tem 13 anos de experiência. Eu nunca vi nada valorizar mais do que imóvel. Eu nunca vi. Eu tenho até dei já meu exemplo em outros podcasts, vou dar de novo. Quando eu comprei o meu imóvel, a primeira vez, eu comprei em 2011. Eu comprei ele por 61 mil, porque eu ganhei 17 mil de subsídio. Ele estava 78 mil. Mas eu comprei por 61 mil. Dei 3 mil de entrada, né? Naquela época, quem dá 3 mil de entrada já era um valor até que legal. Então, dei 3 mil de entrada. E aí, meu saldo devedor foi para 58 mil. De 58 mil, fui pagando as parcelas, comprei na planta. Era um lugar longe, considerado longe, lá no Colina Verde, né? Para quem conhece Bauru, eu comprei lá no Colina Verde, era um lugar que não tinha nem asfalto ainda, né? Num prédio, assim, num apartamento top, um apartamento muito bom, né? Com uma sacadinha boa, grande, né? Na época da Casa Alta, né? Hoje em dia a Casa Alta, infelizmente, não existe mais, mas na época era da Casa Alta. E eu comprei por 61 mil reais, né? Paguei 61 mil reais, apesar da entrada de 3 mil. E, pagando as parcelas, tudo certinho, quando eu fui vender, eu vendi ele em 2014 ou 2015. Não, perdão, eu fui vender ele em 2018. 2017, para ser exato. Em 2017... Não, foi 2018 mesmo, 2018, porque o meu filho a Ana Paula estava grávida do meu segundo filho. Aí, em 2018, eu fui vender esse meu apartamento. Em 2018, eu vendi por 135 mil. De 61 mil, o meu apartamento subiu para 135 mil. Quer dizer, eu ganhei aí 70 mil reais, mais ou menos. 60, 70 mil reais, porque eu paguei a comissão também. Então, aí abaixa um pouquinho e tem também... não, seria só comissão mesmo. Então, eu paguei a comissão... E aí a pessoa ficou com o meu... Não teve ganho de capital, era o único imóvel, né? Era o único imóvel, né? E aí eu já fui comprar a minha casa, então não teve ganho. Eu simplesmente só saí e comprei. Comprou dentro de 6 meses. Comprei dentro de 6 meses. Mesmo que eu não sei se na época tinha essa regra, mas... Aí eu comprei a minha casa por 170 mil. Comprando a minha casa, depois quando eu fui vender a minha casa, eu vendi por 240 mil. Na época. Então você vê que é uma escala que é tipo assim, você vai começando, você começa a comprar pela planta, gente, é o melhor negócio que você faz, porque tá com muito desconto, tá com facilidade. 55 mil de subsídio, você que tá entrando no Minha Casa Minha Vida, gente. Essa ideia de muitas vezes as pessoas ficarem, mas eu quero construir. Olha, eu vou ser sincero pra você, foge disso. Constrói não. Pensa em realmente comprar já de uma construtora que já está construindo um imóvel e depois você melhorar aquele imóvel. Ou, se você, mas é apartamento. Ótimo. Pega aquele apartamento, vende quando ele estiver pronto e depois você compra a sua casa, que nem eu fiz. Exatamente. As pessoas a gente se depara com algumas pessoas que deixam de comprar o primeiro patrimônio, o primeiro imóvel, com essa... Vou usar o termo, parece que tem um rei na barriga, né? Porque prefere pagar aluguel do que investir no seu apartamento. Porque às vezes, Caio, acontece muito da pessoa não ter crédito ou não ter margem de dinheiro para comprar a casa, tão sonhada casa. E não é só Bauru que tem essa cultura da casa, é nível nacional. Então muita gente ela tem um certo receio de comprar apartamento.
Claro que é aquele negócio, né? Para quem tá começando a vida, não tem nada interessante o apartamento, que ele vai resolver vai resolver o problema. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem uma construtora, a Menin, que ela viabiliza a entrada, ela parcela até R$50 mil e 72 vezes. Então, que construtora hoje faz algo nesse sentido? 72 vezes, R$50 mil. Direto com o cliente, sem necessidade de fiadora avalista. Parcelinha de R$650. Né? Então, assim... Com, inclusive, correção bem baixa. Correção muito baixa. Ou mesmo, como no caso ainda, a que ganha disparado seria a Menin. A Menin. 72 vezes. Em condição de pagamento. Em condição de pagamento. A Ecovita ainda faz em 24 vezes sem juros. 24 vezes sem juros, que também é um ótimo negócio, mas para aquele cliente que ele não consegue comprar nada, nenhum outro produto, e imóvel usado, ele não tem o dinheiro da documentação, o ideal, no cenário ideal para essa pessoa resolver esse problema é comprar o empreendimento pronto, empreendimento na construção, na planta, porque ainda ganha a questão da documentação. Então, só na adimplência premiada, que é a diferença da avaliação por valor de venda, o VGV, mais a documentação, mais o subsídio, dependendo dos casos, mais o cheque paulista, vai beirar mais ou menos uns R$80 mil só de desconto. Então, é uma coisa assim que parece, caramba, é tudo isso de desconto, se somar todos os descontos, vai dar mais ou menos aí uns 70, um 80 apartamento mil reais. Pronto. Um apartamento, exatamente. E aí volta naquela, né? Comprando na planta. O que eu tenho de benefícios comprando na planta? Garantia, né? 5 anos de garantia incondicional pela construtora, né? Vou ter um produto novo que nunca ninguém morou. Você vai tirar o plastiquinho da porta, né? Para quem é os amantes de abrir presente, tirar os plastiquinhos, é maravilhoso, né? Se pegar alguma coisa nova, tirar o plastiquinho e já pensou que maravilhoso? E outra coisa, é um apartamento lá que, no meu ponto de vista, eu sempre falo para meus clientes que ele é um imóvel de alto padrão sendo vendido dentro do segmento Minha Casa Minha Vida. Porque as construtoras, elas estão, no meu ponto de vista, estão muito caprichosas no E aí eu pergunto para você, aonde foi que eu comprei o meu imóvel depois que eu vendi o último? Na Menin. Lá no Drummond. No Drummond. Porque eu como corretor, eu sei que o negócio é bom, né? É bom. Então a gente foi lá e investiu o dinheiro lá no começo. Cara, e outra coisa, né? Algumas construtoras aqui de Bauru, elas vêm se destacando, né? Voltando aí para o lado dos lançamentos, né? Produtos de construção, uma dessas construtoras que está disparado, que está virando o xodó aqui de Bauru, é a Ecovita. Ecovita com o novo lançamento, o Nova Quinta Residencial. Fala um pouquinho do Nova Quinta Residencial para o nosso ouvinte entender o que é essa oportunidade. Todas são boas, mas o que hoje está se destacando é o Nova Quinta. Nova Quinta. O Nova Quinta, gente, é um produto da Ecovita. Já teve outras construções da Ecovita aqui em Bauru. O Vila Graciosa, por exemplo, que é um condomínio fechado de casas aqui no Vila. Sensacional aquele produto. Na Vila Industrial, na época também entrava no Minha Casa Minha Vida. Um empreendimento muito bonito, né? Que inclusive é o tipo de padrão da Ecovita, que inclusive está sendo comercializado agora. A diferença é que no condomínio do Vila Graciosa, as casas elas são juntas, né? Então o terreno é menor, né? Assim, de lado e assim... De fundo eu não tenho certeza qual que é o tamanho do Vila Graciosa. Se não me engano, estava dando uns 6 metros mais ou menos de fundo. Diferença? De fundo, uns 6 metros de fundo, pelo que eu me lembro. Só que a pegada do Vila Graciosa era outra. Era uma outra roupagem, era uma outra abordagem, para outro tipo de público. De público, sim. Sim, é uma pegada de casas mais americana, sabe? Aquele negócio de... Aberto, conceito aberto. Exato, um conceito aberto. No meu ponto de vista, eu acho super legal. Eu moraria, sem dúvida, em Vila Graciosa. Não, tem gente que só quer lá. Teve uma cliente minha que falou assim, eu quero alugar lá. E quer lá. E acabou. Eu tive uma delas, uma cliente que falou assim, eu quero alugar lá. Colocamos ela lá para alugar. Depois ela perdeu o encanto, não sei o que aconteceu. Sério. Mas não é, sabe o que é? No caso dela, é por causa que o valor do aluguel estava alto para ela. Então por isso que eu acho que para ela ficou um pouquinho, desencantou, né? Com certeza.
Então, mas agora, falando da Ecovita. Então, a Ecovita fez o Vila Graciosa, né, que é um dos empreendimentos que ela construiu. E ela também fez o Cidade Alegre, que é um dos empreendimentos mais conhecidos e um dos empreendimentos mais recentes da Ecovita, né? Que é ali, o Cidade Alegre, ele fica ali próximo das casas do Pacaembu. Assim, olhando em termos de planta, não existe muita diferença da planta do Pacaembu para a planta da Ecovita. São muito parecidas, né? 44 metros, o terreno é 6 por 20, 8 por 20, né, de 160 metros quadrados. Não é diferente, né? E entra no programa Minha Casa Minha Vida, assim, lindamente. Quem comprou no começo, lembra quanto que era? Acho que era 197 mil. 197, 198, Cidade Alegre. Hoje já está nos 206 já. 206 tá mil. Subindo devagar, eu tô surpreso. Por conta que eles não estão corrigindo como deveria, digamos assim. Exatamente, eles estão segurando a tabela. Falando do Nova Quinta, já vai haver correção do Nova Quinta já. Pois é, essa semana. Tá Tá para sair hoje ou amanhã, na verdade, né? A tabela atualizada, né? A tabela atualizada. Mas falando... E aí, no caso do Cidade Alegre, é muito parecido, né? A planta do Pacaembu. E aí eles viabilizaram o Nova Quinta. O Nova Quinta, gente, subindo a Marcos de Paulo Rafael, para quem conhece o Meridota, é uma localização muito melhor do que o Cidade Alegre. É um lugar mais interessante, é um lugar mais chamativo, é um lugar mais próximo, digamos assim, da zona de comércio daquela região. E então ele fica entre o Quinta da Bela Olinda e o Meridota. Por isso que chama de Nova Quinta. Então ali está sendo viabilizadas várias casas ali e duas plantas. Uma das plantas é aquela que a gente conhece já do Cidade Alegre. Inclusive, existe um decorado do Cidade Alegre no centro de Bauru, né, na Rodrigues Alves. Né? E quem quiser ir lá visitar, é só chamar aqui eu, ou o Peterson, ou alguém da Mison, que a gente leva você para conhecer esse decorado aí tranquilamente. E é casa. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, porque bauruense gosta de casa. Né? Bauruense gosta de casa. Quer casa, não quer apartamento. Então, a oportunidade de você comprar uma casa no custo-benefício bom e no lugar legal é o Nova Quinta. Exatamente por ser ali entre o Quinta da Bela Olinda e o Meridota. E muito próximo ali do Confiança, do Meridota, daquela zona de comércio ali do Meridota. Né? Que é um lugar assim muito legal. Aí tem tudo lá. É uma mini cidade, basicamente. Né? Tem até banco lá. Banco do Brasil, acho que tem outros bancos também, não me lembro agora. Tem várias coisas, né? Tem até perfumaria, só falta ter um shopping lá. Tá faltando só isso, só. E aí o Nova Quinta, então, tem duas plantas. Tem uma planta, que seria aquela que a gente já conhece, que é muito parecida com a da Cidade Alegre. E tem a segunda planta, que é uma planta com suíte. Agora a gente tem uma segunda planta, né, que apesar de ser também num terreno de 8 por 20, de 160 metros quadrados, essa planta nova, essa nova casa que eles estão fazendo agora, é uma casa totalmente diferente de tudo aquilo que você já conhece, de tudo aquilo que você já viu. Sustentável, né? Totalmente sustentável, porque o projeto da Ecovita, o entendimento deles é ter um ecossistema assim, sustentável. Algo que vai cuidar do meio ambiente, algo que vai trazer sustentabilidade para a própria casa, que vai te ajudar a economizar água, né? Que vai te ajudar a economizar força. Como isso? Essas casas, além de serem de 2 dormitórios, né, com 2 banheiros, ela também tem uma cisterna na qual ela guarda a água da chuva. E essa água da chuva que você pode reutilizar para você... lavar o carro, de repente. Lavar o carro, lavar o quintal, molhar as plantas, né? Beber. Reutilizar para alguma coisa. Oi? Beber não. Beber não pode. Não. Dependendo, acho que se você colocar no filtro, acho que tem problema, né? Não sei. Vai saber. Mas, enfim, dá para você reutilizar. São 600 litros que tem ali de guarnição aí dessa cisterna. 600 litros? 600 litros. E a gente tem também nessa nova casa 4 placas solares. Essas 4 placas solares basicamente vão zerar a sua energia elétrica. É lógico que cada um utiliza de consumo. Cada um tem o seu consumo. Mas essas 4 placas solares tendem a zerar o seu pagamento de eletricidade. Agora, inclusive, a gente recebeu uma notícia de que vai aumentar, né? Vai para a tarifa vermelha 2, né?
uma coisa assim. É para tarifa vermelha 2, porque ultimamente o que a gente mais ouve falar é de tarifa daqui, tarifa de lá, aumento de imposto aqui, aumento de imposto lá, é só o que a gente ouve por enquanto. Né? Pessoal que vai comprar a casa de tipo 1 já vai economizar uma grana, né? Ainda mais se a pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa, passa pouco tempo com as luzes ligadas, vai zerar praticamente a energia e fornece, dependendo dos casos, fornece energia também, né? E tem sensor de presença. Então, A garagem ela vai ser coberta, tem uma garagem já coberta, e vai ter um sensor de presença. Quando você chega com o carro, a luz acende. É bem legal, o projeto está muito bom. E ambos, tanto um quanto o outro, entram no Minha Casa Minha Vida. Por quê? O Minha Casa Minha Vida hoje vai para rendas até familiares, tá? Renda familiar de até R$12.000 e também de imóveis, né? De casas, apartamentos e tal, no valor de até R$500.000. Então, hoje em dia, o Minha Casa Minha Vida aumentou, deu um salto para R$500.000 no fator compra e para R$12.000 no fator renda do cliente. que é o famoso classe média, né? Famoso classe média, exatamente. Então quer dizer que eu posso comprar não tenho imóvel no estado, não tenho imóvel no estado de São Paulo, mas eu tenho um imóvel em Santa Catarina. Uhum. Posso comprar imóvel em Bauru? Claro. Mesmo se você tiver imóvel no estado de São Paulo, você consegue comprar também Minha Casa Minha Vida em Bauru. Se você tiver uma casa pronta, né, quitada, lá em São Paulo, você consegue entrar no Minha Casa Minha Vida aqui em Bauru para comprar um Minha Casa Minha Vida. Sem problema nenhum. E se o cliente ele tem um apartamento em Bauru, quero comprar uma casa, mas não quero desfazer do imóvel? Sem problema, só que você vai entrar numa outra situação. Você vai entrar no SBPE. Vai sair do Minha Casa Minha Vida, que paga menos juros, vai para o SBPE, que é um pouquinho mais alto os juros, mas também não é muita coisa. Tá? E aí pelo SBPE você consegue entrar na tabela saque ou price, tanto faz. Mas as rendas são a partir de R$8.000 para você ter uma viabilização legal para você comprar nesse cenário que você já tem um imóvel no nome. Perfeito. Mas dá para comprar? Dá. E a parcela fica muito alta? Levando-se em consideração a renda? Não. Relativamente não. Que nem eu falei, tem um cliente que está pagando aí as parcelas dele de R$928, mesmo já tendo imóvel aqui em Bauru. Olha que massa, né? E o que falar da construtora MRV hoje em Bauru? A gente sabe que ela é a maior da América Latina e tem produtos excepcionais, né? Assim como o Belgrano, né? O Benissa, que é ali na região do Vila Industrial, se eu não me engano, né? Sim, isso Vila mesmo, né? Industrial, Vila Industrial. É uma concorrente fortíssima da Menin. E o que você acha da MRV? No seu ponto de vista, o que você acredita que poderia melhorar para viabilizar mais negócios, tanto quanto o Drummond, tanto quanto a Ecovita? Cara, eu vendo MRV, já vendi MRV algumas vezes. E o que eu falo para vocês? MRV é ruim? Olha, totalmente não. Hoje em dia eles melhoraram a qualidade do produto deles. Melhoraram bastante. Né? As portas melhoraram muito. Antigamente era aquela portinha de MDF ruim pra caramba, né? Oca por dentro. Oca. Né? Aquela coisa. Mas, o que acontece? Hoje em dia, eles deram uma sofisticada um pouco maior nessas portas. Né? Melhoraram a questão da entrega. Né? Estão melhorando no quesito suporte ao cliente que comprou. Né? Existem ainda coisas que deixam a desejar, existe. A MRV ela tem um certo probleminha aí com algumas questões de construção, né? Às vezes uma infiltraçãozinha, alguma coisa, uma coisa ou outra, mas mesmo assim ela ainda é uma construtora muito bem conceituada e essas coisas que eu tô falando, que acontecem, são coisas pontuais e que acontecem, na verdade, na maioria das construtoras. Na maioria das construtoras, com certeza. Na maioria acontece alguma coisa nesse sentido e você que está nos ouvindo, você já vai ter mais uma dica aqui. Porque você tem 5 anos de garantia do imóvel. Então você tem 5 anos aí para poder encher o saco da construtora para ela poder arrumar aquilo que tá dando problema, tá dando vazamento, tá dando infiltração, ou algum piso que está se estufando, enfim. Então ali eles são obrigados a arrumarem, a viabilizarem aí a melhoria, né, a manutenção aí do imóvel seu.
Bacana. E a construtora Pacaembu? O que você acha da construtora Pacaembu? Você acha que eles têm mais produtos para lançar dentro de Bauru? Você acha que o que lançou acabou? É só o Vale Verde e pronto? Gente, o problema em Bauru, você que é de Bauru, o problema de Bauru é o seguinte, é a viabilização dos empreendimentos. Demora muito, muito moroso, né? Muito moroso, muito burocrático, né? Demoram muito para poder aprovar os projetos. Então, isso que tá dando problema. Viu, Sueli? Por favor, ajuda a gente, né? Libera um pouquinho mais rápido essas coisas. O nosso Quinta levou 7 anos para sair do papel. 7 anos para sair do papel, o Nova Quinta. Se saiu com comemoração, né? Nossa. Saiu com comemoração, uma comemoração muito grande aí, porque eles conseguiram viabilizar isso e depois de 7 anos de luta estavam até desistindo, né? Segundo até os donos lá, estavam até desistindo, mas eles persistiram e conseguiram aí resolver o problema parece que tinha alguma coisa de embargo, algumas situações meia burocrática aí no meio do caminho que eles conseguiram resolver. Demorou, mas conseguiram resolver. Que legal, Caio. Bacana, né? Temos tempo ainda, produção? 5 minutos. Já? 5 minutos. Meu Deus do céu. Bom, Você Caio... só fala demais, né? Você fala, Caio. Você fala demais. Caio, seus considerandos finais sobre tudo que a gente falou e o seu conselho para quem quer comprar o imóvel próprio. Beleza. Então, gente, minhas considerações finais são: se você paga aluguel, você consegue pagar prestação de financiamento. Pode ficar tranquilo. E eu te garanto que a prestação do financiamento vai ser bem menor do que do seu aluguel. Pode escrever aí. Ai, Caio, mas eu pago R$700. Então, você já está sendo muito... Então, agora que eu digo para você, então, se o seu aluguel é R$700, então você consegue comprar com tranquilidade, colocando uma parcela ali junto, ali, esperar o tempo viável para você pegar o seu imóvel, né? Vai ficar bem mais fácil ainda para você pagar suas parcelinhas aí de entrada. E também os juros obra. Mas, é uma coisa que eu quero deixar registrado aqui também, é o seguinte: você que paga aluguel, talvez eu até pegue a fala do Peterson aqui, que ele vai falar no final. Mas você que paga aluguel, você não tem a garantia de deixar uma herança para sua família. Você não tem uma garantia de deixar algo para os seus filhos ou algo para sua esposa. Às vezes você fala assim: sou jovem, tenho 25 anos, 26 anos. Mas, gente, a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. Quantas pessoas aí que a gente ficou sabendo que morreram jovens pra caramba aí, às vezes num acidente, alguma coisa nesse sentido, que você tem que pensar também nessa parte negativa. E quando você compra, até falei para um casal esse final de semana, falei assim: olha, o meu cliente falou assim: é o seguinte, pelo menos você comprando um imóvel, você tá, primeiro, no caso dele, ele vai pagar 24 vezes de R$625. E ele vai pagar esse valor sem juros, porque vai ser 24 vezes da Ecovita. E ele falou assim: eu tava falando com a minha esposa pra gente guardar o dinheiro. Eu falei assim: então, mas você quer melhor do que guardar o dinheiro já pagando já a prestação sem juros? Ele vai estar guardando o dinheiro. Você já vai estar guardando dinheiro com o seu imóvel. E sabe o que é melhor? Se de repente acontece, em nome de Jesus, não é isso que a gente vai pensar, não vai pensar negativo. Mas se de repente a sua esposa faleceu, se você falecer, a sua parte ou a dela vai ser quitada. E aí você só vai ter 50% do financiamento para poder pagar. Olha só que coisa. E outra coisa, um dos dois falecendo deixa algo de herança para os seus filhos, para a sua família que vai ficar. Que nada melhor do que isso. Né? Então, pelo menos você consegue ficar garantido, tranquilo, que você está comprando algo que vai ficar para os seus filhos. Né? Algo concreto. E isso desde o momento que você fizer ou conceber a compra desse imóvel. Perfeito. Excelente. Essa é a minha consideração. Perfeito. Cara, o meu conselho para você que quer comprar o seu primeiro imóvel, o melhor momento foi ontem. O segundo melhor é agora. Então você vai fazer o seguinte: você vai clicar no botão que está aí embaixo no link ou chamar a gente no nosso WhatsApp e nós vamos fazer uma simulação sem compromisso para você conhecer as oportunidades de Bauru. E tem um detalhe, né? Quem chega primeiro... bebe água limpa. Bebe água limpa. Então você já sabe. Clica lá, chama a gente e compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece. Abençoa a vida dessas pessoas com esse conteúdo, porque através de você vai ser canal de bênção na vida delas. E tem o nosso programa lá, o IPM.
Exatamente. Tem um programa IPM, é um programa de indicação premiada da Mizon, que você pode ganhar de 200 a R$1.000 indicando pessoas. Viu, produção? Então você pode ganhar dinheiro indicando. Esquece esse negócio de tigrinho. Vem com a gente, porque aqui dá negócio.